O prota diz que não é hora de ficar bravo, e ainda descobriu o segredo dos Zipels e que suas irmãs devem saber disso também, mas isso não significa que sua missão desapareceu, e mesmo que conte para todo mundo sobre isso eles negarão ou só sumirão com as provas. E isso tem que ser investigado pelo Império, e por enquanto guardarei uma evidência comigo, mas se pensar bem os Zipels têm influência para atrapalhar as investigações, e também os magos não fizeram nenhum movimento. E como esperado eles não sentem que deve proteger esse lugar, os itens estão com magia mais nada que não seja resolvido. E por ter golems mortos aqui eles vão ter que encobrir tudo, então não preciso me segurar, e usa magia para destruir o lugar. Longe dali suas irmãs que o enviou para essa missão estar levando um sermão da Luna, que diz que mandou uma criança 10 anos mais novo que elas para um lugar perigoso, e pergunta o motivo. E ela mesmo responde se elas estão lutando pela hegemonia com uma criança que nem saiu da classe intermediária. Ela pergunta a Luna por que estar se envolvendo se ela dizia que não queria se envolver. Ela diz que não teria se não tivesse feito isso. Além de tudo, Jin completou sua missão com sucesso. Agora entende por que estou envergonhada, é porque ajudaram ele e ainda passaram vergonha. E antes delas saírem, Luna avisa que o Jin não é tão misericordioso, então tomem cuidado. E mesmo que tudo tenha saído da linha, vocês ainda são minhas pequenas irmãs. E sua babá fala que não achou que a primeira coisa que ela fosse fazer quando voltasse era punir suas irmãs. Se olhasse direito teria pensado que ainda estar na puberdade. Ela responde que não tem idade mais para isso. A babá diz que também está preocupada com elas porque o jovem mestre Jin não parece alguém que perdoa. E daqui 5 anos elas não será páreo nem se as duas lutassem contra ele em uma luta oficial. A Luna pergunta se ela investigou o que a pediu. Ela responde que sim e descarta o fato delas ter feito algo, porque estavam na classe intermediária na época, e nem a Mary ou os irmãos Tona, e nesse caso só sobrou os outros 5. Mas os 2 primeiro não será fácil investigar. Ela responde que entende. E ela fala que não precisa se preocupar tanto porque ele cresceu com saúde. O prota volta e é recebido pela sua babá que pergunta se ele está bem. Ele diz que sim e que não precisa se preocupar que logo nem ela poderá derrotar ele. Ela fala que se algo tivesse acontecido a ele ela iria o vingar nem que perdesse sua vida. E o Murakan diz que a torta de morango é apegada demais a esse moleque. O prota pede que eles olhem algo e mostre os restos dos golem e fala que eles estavam nas ruínas. Murakan fala que eles deveriam ser falhas já que o prota voltou inteiro. O prota diz que foi 2 guardas que viraram golems. Murakan pensa que primeiro foi o gigante, agora isso. O que esses Zipels estão fazendo? E fala ao prota que separe um tempo na agenda que eles vão voltar até lá. O prota pensa que não queria voltar mais como Murakan estará com ele irá junto. E se der sorte achará até a fonte de mana. E fala ao Murakan que fará isso. Com a conclusão da missão os cadentes que me acompanharam foram exilados, e seu tio fala a ele que não precisa mais vir aos treinos, e que até nos treinos para cadentes ele não vai mais participar, e o patriarca falará algo a ele. E os irmãos Tona pensa se ele ganhará o título de porta-bandeira provisório, e isso significa que ele deixará o clã e agirá só, para acumular honra e para ser um oficial, e o prota pensa que finalmente poderá se fortalecer como quiser sem se segurar. O patriarca retorna ao berço de espadas, e diz ao Khan que o filho que teve quando estava no seu auge continua dando problemas. Com essa foram quantas vezes que tive que vir vê-lo. Meus planos era passar 10 anos treinando no Mar Negro. Khan fala que sabia que ele era diferente desde o momento que o viu, e seu espírito de luta mesmo ele sendo uma criança não era normal, parecia que ele carregava um ressentimento fora do comum. O patriarca diz que ele ainda tentava esconder. Nunca vou esquecer o primeiro momento que o vi no berço de espadas. Como ele mesmo sendo uma criança entendeu o que estava vendo ao seu redor, e ainda sem ninguém o ensinar sabia como intimidar seu inimigo. Se isso não for meu instinto não saberei o que foi. Sabendo disso seus irmãos mais velhos tentou colocar rédeas nele, e não importava o quanto eles tenham mandado ele até a morte ele sempre voltou, e ainda mais forte chegando a 5 estrelas, e ainda derrotou um membro da tribo do Lobo Branco, e conseguiu provar sua essência. Khan pergunta se ele acredita que ele tenha matado alguém da tribo do Lobo Branco sozinho. Ele responde que sim, mas também sei que não estava sozinho. Assim o patriarca chega ao castelo e é recebido pela Rosa Branca. Ele pede desculpas por atrapalhar seu trabalho. Ela diz que seu filho cuidou de tudo, e ele fala que se fosse verdade não teria que ter vindo. Ela pede que ele entre. E ao passar pelo prota ele vê as espadas de seus irmãos com ele, e pergunta se eles deram as espadas que ele pessoalmente deu a eles. Eles falam que na verdade ele a tomou para si. Ele dá uma grande gargalhada e diz que depois eles têm que tomar ela de volta. E fala que às vezes acha que Jin não é seu filho. Horas depois o patriarca conversa com o prota e diz que ele está ciente que o clã não faz banquetes. E só em momentos muito especiais como a sua conquista, o prota agradece a ele.
e pergunta se ele sabe quantas pessoas estão lá embaixo. Ele diz que são em torno de 1000. O patriarca fala que são 200 a mais que o último banquete há 7 anos atrás. E diz que isso é porque ele é o único cavaleiro Gênesis nessa era. E diz que, em outras palavras, se ele desaparecer, todas as pessoas lá embaixo viraria as costas para o clã. O prota pensa que isso é verdade. E junto aos Zipels, esses são os clãs que dominam o mundo, e sem o patriarca os Zipels dominariam tudo. O prota responde a ele que se ele não tiver mais aqui, e o clã perder para os Zipels, ele deixaria o clã. O patriarca pede que ele se explique. Ele diz que se o clã ruir sem ele, a culpa é do seu líder que não o liderou bem, e temos falhas igual a todos. E que fraquezas são essas? O prota diz que em troca de devolver a sua espada, meu irmão deixou eu ver todos os registros de um porta-bandeira, e vi que 90% de todas as pessoas lá embaixo são sujas e corruptas. E além disso tem várias armas que o clã não registrou que vive sobre sua vigilância e da mãe. Então o próximo patriarca, se ele não for tão forte quanto o senhor, dependerá de sua negociação, mas os Zipels sabe dessas fraquezas, só não as usa por sua causa. Então quando o senhor não tiver mais aqui, se o clã for liderado por alguém fraco, não hesitarei em virar as costas ao clã, e terei minha vingança contra os Zipels. O patriarca diz que seus pensamentos não são ruins, e pensa que de todos os filhos Jin é o mais voraz. É uma pena ele ter nascido depois do meu auge, e como se ele tivesse a sede de todos os seus irmãos em um único corpo. De 10 a 15 anos esse é o máximo que posso proteger o clã. E ver Jin crescer e me passar vai ser legal de assistir. E pede que ele vá atender os convidados, e que depois conversará com ele. Quando alguém chega correndo falando que tem um penetra, e são os Zipels. Alguém chega correndo e avisa ao patriarca que penetras entraram no banquete. Ele pergunta se foram os Zipels. Sim. E o segundo no comando estará aí e mais 4 membros. Ele manda que expulse ele. O prota pensa que mandar o segundo no comando do clã ir embora é rude. E seu pai pergunta se ele não concorda. Ele diz que assim que ele souber que não pode entrar, mas sua família assim será que ele vai escutar suas ordens. Mas é claro que vai ou ficará sem uma perna. E chama o prota para aproveitar o banquete. E lá declara que este banquete é para seu filho que está lhe dando orgulho. E como todos sabem, só tem 2 regras que precisam seguir aqui. Se uma luta acontecer, os envolvidos terão que terminar ela na arena. E se seu oponente demonstrar misericórdia, terá que aceitar sem ligar para sua honra. E o prota pensa que essa festa é onde pessoas predestinadas vão se encontrar, e onde todos que mandam no continente estão reunidos. E mesmo que todos sejam um inimigo do outro, pela regra não podem fazer nada, mas ainda assim pode se espancarem na arena. E termina pedindo que todos aproveitem o banquete. Ele pergunta se seu filho está bem. Ele diz que sim. O patriarca fala que se ele quiser chamar alguém para lutar pode fazer, contanto que não chame alguém mais fraco que ele. O prota responde que sim, e ele fala que se ele perder tomará tudo dele, incluindo sua babá. O prota pensa que essa é a primeira vez que conversa com seu pai. Mas nessa vida ele não planeja ser um filho amável, já que planeja superar ele. Os irmãos Tona se aproxima dando os parabéns ao prota e pergunta se podem ficar ali com ele. O prota diz que sim e pergunta se eles estão indo bem com o treino. E depois falam a eles que podem sair assim que terminarem esse teatrinho. Assim várias pessoas vão falar com o prota. Quando um cara inconveniente chega falando com ele, e ainda falou ao prota que ele tem que o respeitar como seu veterano, o prota fala que isso é um desrespeito àqueles que me trataram bem. E se quer ficar com essa de veterano, vai desrespeitar eles que me trataram com respeito, sendo que eles são seus veteranos. Então peça desculpas a eles. Os caras ao redor do prota deixam essa passar, e mesmo assim ele pede desculpas a todos. E sua irmã aparece falando que ele tem talentos para fazer inimigos, e poderia ser uma criança ou pelo menos fingir ser uma. Ela fala que mesmo se ele tivesse o desafiado para duelar, o líder de seu clã não permitiria. Ele diz que tem que fazer muita coisa para sobreviver como mais novo. Ela pensa que o prota é brilhante e gênio, por isso alguém tentou contra a vida dele. Ela fala a ele que já irá embora e só veio porque era para ele, e que poderia dançar com ele. Mas é melhor ele crescer um pouco. E antes de sair ela demonstra carinho a ele para que todos vejam que ela está com ele. Assim todos que a temem não vão perturbar ele. E como ela diz, todos ficam impressionados, e um cara de longe rasga suas roupas de ciúmes. E a garota que está com eles falam que ele tem que aproveitar a festa dos predestinados. E de longe o prota pensa que isso é tudo chato, e diz que agora procurará pelos Zipels. Quando ele se depara com a mesma garota que encontrou na missão, ela pergunta se poderia beber com ele, e se fazendo, ele pergunta quem ela é. O prota pensa que está tudo muito chato e vai procurar pelos Zipels, quando se bate de frente com a garota que ele viu em sua missão, e ela pergunta se pode beber um pouco com a estrela dos Runkandel. E se fazendo, prota pergunta quem ela é. Ela diz que é filha da mestra do Palácio Oculto. Ele responde que é uma honra. Ela fala que eles possuem as mesmas idades,
mas mesmo assim como ele conseguiu essa proeza, ele responde que também pensa que foi abençoado. Mas você também deve ser muito talentosa por ser a filha da mestra do Palácio Oculto. Ela diz que diferente dele por ser filha única tem muitas regalias incluindo ensinamentos. O prota fala que isso é bom ser filho único assim não tem muitos problemas. E pensa que ela o reconheceu, mas ainda está fingindo. E ela diz que tem algo para perguntar a ele. Ele pede que ela prossiga. Ela pergunta como a perna dele está, e ele fala que está bem graças a uma certa pessoa que passou pomada. Mas ainda assim não sei como retribuir esse favor. Ela diz que ele é muito sem vergonha. E pede que a explique o que ele estava fazendo lá, porque ela diz que não ter encontrado o mago que explodiu o lugar feriu seu orgulho. E depois de pensar achou que o culpado foi o garoto que mandou embora. O prota fala que como ela pode ver, não sou um mago. Ela diz que as coisas mudam se ele contratou um para fazer aquilo. E como os únicos que estavam lá eram membros do Palácio Oculto as coisas mudam. O prota pensa que ela está confundindo tudo, mesmo que seus pensamentos façam sentido. O prota fala que tudo que ela falou são hipóteses. Ela diz que se ele irá negar vai o desafiar e bater na cara dele. O prota fala que seu pai avisou para não bater em quem é mais fraco que ele, mas se deseja tanto irei aceitar. Na arena o prota pede que os guardas a deixe e lhe traga espadas decentes, e sele todo o local. Por ela ser filha da mestra do palácio não baterá na frente de todos. Antes de tudo ela pede que se ela vencer conte tudo do dia que se encontraram. O prota fala que quando ele vencer haja como se nunca tivesse me visto na vida. E a ataca e ela se defende usando a técnica secreta de seu clã. Ele debocha dizendo que não sabe nenhuma do seu clã. Ela ataca e pensa se ele realmente é um 5 estrelas porque mal se defende, mas superará ele com a terceira forma de sua esgrima, e tentará acabar isso com um golpe. Já o prota pensa que ela usará algo como uma super técnica avançada mas mesmo assim vai lhe faltar força. Contra isso irei usar algo que li no Castelo da Tempestade, e ela fala ao prota que acabou. Quando do meio da nevasca ele começa a rir. Ela pensa que ninguém consegue romper essa técnica, mas mesmo assim fiquei nervosa. Quando o prota rompe com um ataque que era para assustar ela e pensa que a acertou. Ele a ataca para assustar e pensa que a acertou. E pensa que deveria ter usado outra técnica, e não uma tão destrutiva para alguém de 4 estrelas. Ao abaixar a nevasca ela estava de joelhos, e pensando que estava com medo de morrer, logo ela, que não teme nada, teve que desviar para não morrer. O prota vai até ela e pergunta se ela está bem, e não teve intenção de matá-la, e pensa que mesmo que seja um ataque forte ela não iria desviar se não fosse seus instintos. O prota fala que se estivesse em seu lugar também teria desviado, ou ela também falaria para ele desviar, então não falará nada, e pensa que nada pode consolar ela. Ela pega a sua pomada e passa em uma ferida em seu rosto e fala que com isso estamos quites. O prota fala que ela não se preocupa com a vida da única sucessora do Palácio Oculto. Ela diz que a partir de agora essa será a primeira vez que se encontraram, e se despede. No outro dia o prota pensa que tem menos pessoas que ontem, e isso deve ser a real festa dos predestinados, e com menos gente agora consigo ver os Zipels, e como as idades dos que vieram são de 15 a 20 anos posso comparar minha magia a eles. E poderia perguntar sobre as ruínas, mas não será boa ideia. E depois de me tornar porta-bandeira posso investigar com Murakami, assim acharei a fonte de mana, e eles não criarão magos em massa. Quando o prota bate o olho no Murakami que está no meio da festa, a garota olha seu nome e pergunta se foi o prota que deu, e eles escutam um cara falar que, sabia se seguir o gato acharia ele. O prota olha e pergunta quem ele é, ele diz que isso é rude, mas lhe dará uma dica, ele fala que seu nome começa com B. Ele fala que isso não ajuda, ele fala outras e fica na mesma, até dizer que o prota tem a mente fraca, e diz que seu nome é Beradin Zipels. O prota fala que estava tirando com a cara dele, e pensa que esse cara se tornará um mago de 9 estrelas com 30 anos, e o futuro patriarca de seu clã. Ele fala que foi difícil achar ele, porque o salão é enorme, e além de tudo não pode usar magia em seu território. E diz que é bom ver que ele fez grandes coisas, mas também ele não ficou brincando. Já chegou a 6 estrelas. O prota pensa que como ele estar só a 6 estrelas, ou ele estar mentindo de propósito. Nessa idade já teria chegado a 7 estrelas. O prota pensa que foi bom ter o encontrado. E diz que ele fala demais. Ele responde que todo mundo fala isso a ele. O prota pergunta por que eles vieram sem convite formal. Ele responde que foi porque implorou para seu tio trazer já que queria o ver. O prota pensa que isso é demais para eles se arriscarem. E fala que agora que estar aqui se comporte. Ele diz que ele foi indiferente com ele. Mas se um dia ele for a um banquete dos Zipels nunca iria o ferir. O prota fala que se ele tentasse atacar ele responde que sempre mantém as promessas. E pergunta para onde ele está indo. Ele diz que tem alguém o encarando por muito tempo.
e pergunta o que essa pessoa quer. Ele pergunta ao prota quando a senhorita Luna volta. O prota fica sem entender. Ele pergunta de novo e fala que quer entregar isso a ela, e diz que é uma coleção de poema que escreveu à mão. E um futuro próximo até chamará ele de cunhado. O prota rasga e pergunta se ele está subestimando os Runkandel, e que porcaria é essa de cunhado, e manda levar ele até a arena. Ele pergunta por que isso cunhado, ou jovem mestre, e diz que tudo o que fez foi falar que a irmã dele é linda, e o prota fala que seu combate será um duelo desarmado. Quando ele iria falar seu nome, o prota o acerta, dizendo que não quer saber. Ele tenta revidar e ele vê Áurea sendo usada. A garota diz que o balofo deve ser mais forte que ele, e se ele falhar será uma humilhação. Ele acerta o prota e diz que sua Áurea é fraca. Isso deixa ele mais furioso ainda, e outras pessoas chegam para ver a luta, e a garota fala que não entende as ações do jovem de humilhar alguém que já perdeu a vontade de lutar. O cara fala à sua irmã que ele não é mais forte que o Jin, é pelo contrário. Ela pede que seu irmão vá lá e ensine uma lição ao jovem Jin mais de forma honrada. Ele diz que aceitará seu pedido, e pergunta ao prota se ele não aceitaria largar ele e lutar contra ele. O prota aceita e pensa que dependente do resultado será bom lutar com um cavaleiro de 7 estrelas. Seu clã ganhou o respeito de seu pai, mas sua irmã a senhorita Mariela colocar ele em uma situação difícil é engraçado. O prota fala que ele se importa muito com sua irmã e como alguém que também se importa com a dele. Controlar a boca de seu subordinado seria ótimo. Ele responde que ele não é seu servo, e sim um assistente, e talvez Buvar Gaston tenha o importunado de alguma forma. Quando o prota ouve esse nome, ele termina falando que ele está aqui só para empurrar a cadeira de sua irmã, e seja lá o que ele tenha feito. E o prota pensa que ele é o cara que esteve procurando. E qual será a relação com ele, sendo que em sua vida passada não tinha registros, e que por enquanto focará em sua luta com o cavaleiro 7 estrelas. Pelo primeiro ataque o prota fala que ele não é um 7 estrelas. Seu ataque tem muita profundidade, e não é algo que pode saber com seu nível atual. Todos de fora falam que mal começou e ele está sendo tão pressionado, e todos temem a esgrima dele. E o Beradin pensa que Runkandel só brilha contra oponentes fortes. E se a espada de um Ivliano é uma cobra astuta, a de um Runkandel é como um rinoceronte avançando. O prota pensa que seu oponente está pegando leve com ele, e embora esteja chegando ao limite está sentindo aquilo de novo, aquela mesma sensação. E o cara diz que foi uma ótima luta avançando. E assim o prota cai e ele se assusta sabendo que seu pescoço foi cortado. Ele avança no prota quebrando sua espada, e percebe que seu pescoço foi cortado, e pensa que foi isso que aconteceu. Assim que a espada quebrou senti algo no meu pescoço, mas nem a pau que ele alcançou meu reino da espada, e que se ele tivesse atrasado nem que fosse um segundo, ou ele tivesse adiantado ele teria me matado, e diz que Jin Runkandel é um cara assustador. O prota acorda com um Murakan na cara dele, e diz que está em seu quarto e que deve ter desmaiado na luta. Sua babá chega perguntando se ele está bem. Ele pergunta quantas horas dormiu. Ela diz que foi 2 dias. E ele fala que perdeu todo o banquete. Ela fala que ele foi o assunto do banquete, por ter lutado com ele e ainda ter alcançado o reino da lâmina. Isso sem levar que ter lutado com 8 estrelas de igual. Isso tudo é graças à irmã Luna. Quem diria que um treino que nem sabia para que servia me serviu tanto. Além de tudo ganhei várias coisas nesse banquete. Vi como o Beradin está e ainda ganhei algo como uma amizade com a herdeira do Palácio Oculto, e descobrir quem era Gaston, e que ele ainda tem um conhecido muito interessante. A babá traz flores e diz que a herdeira do Palácio Oculto está gostando dele. O prota fala que isso é um conto. Por trás das flores há uma luta sem fim. O Murakan fala que mesmo assim são flores. E a babá diz que o patriarca quer o ver assim que ele acordasse. O prota pensa que agora ficará longe da família por um tempo. O prota vai até ele. Ele diz que ele deve ter previsto que ficará longe de todos. O prota diz que sim, já planeja isso há um tempo. Ele pergunta se ele sabe onde eles estão. O prota diz que esse é o mausoléu do clã. Ele diz que sim, é um lugar onde os heróis estão enterrados. Mas o primeiro não estar aqui. E diz que o poder negro que ele tinha, esse era o motivo para não honrar ele. E fizemos um acordo humilhante com os Ipels que não usaremos mais magia. Depois do primeiro todos os membros nasciam sem a capacidade de usar magia. E quando você usou contra os irmãos Tona deixei passar por ser uma criança, mas a voz do Deus das Sombras você já a ouviu. O prota diz que sim, ele fala que isso é meio injusto para seus irmãos. E a partir de agora eu deixo você usar esse poder para ficar forte e liderar a família. O prota fala que sairá e dominará o mundo. O patriarca fala que não sabe se elogia essa arrogância ou educa ele, e diz que dará 5 anos para ele se recompor. E nesse tempo ou fique mais forte ou reconheça a família.
O prota diz que partirá e voltará com a resposta em 5 anos. A babá estava esperando ele do lado de fora. Ele pergunta por que não sente sua áurea. Ela fala que quando eles saem para procurar um destino, minha vida depende da sua, mas não precisa se preocupar. O prota diz que não importa o que aconteça, ele protegerá ela pro resto de sua vida, e que esses 5 anos será seu começo. O patriarca pensa que mesmo depois de alcançar o reino dos semideuses não conseguiu quebrar o juramento com os Ipels, mas talvez aquele garoto consiga, já que possui o poder espiritual do Deus das Sombras. Com isso tenho esperanças. Sua babá pergunta se ele não irá se despedir de seus cadentes ou da Luna. Ele responde que ela tem o espírito livre, mas os cadentes é meio vergonhoso e não estou indo morrer. E se tivesse dito, eles fariam uma cerimônia no portão. A babá diz que sendo assim, qual será o primeiro destino? E fala que os outros porta-bandeiras sempre foram a Mamite. Por ter muito ladrões é mais fácil criar uma reputação os prendendo. Os porta-bandeira Runcandel, antes de se tornar tem que criar uma reputação fora do clã e ainda não pode usar seu nome. E não terá nenhum apoio. Um exemplo, Mary massacrou pessoas fortes no sul e depois ganhou o pseudônimo de Vento da Tempestade. E todos ganharam de 1 a 2 anos para voltarem. Mas meu pai me deu 5 anos, só tem uma opção para isso. Ele quer que eu alcance o ápice da energia espiritual quando voltar. O prota fala que irá ao reino Aiken. A babá pergunta por que lá de todos os lugares e fala que lá é o território Zipels e a terra da magia. O prota responde que ouviu que lá tinha vários magos causando problemas e se aliando a mercenários. A babá diz que no seu auge caçava eles também. O prota pensa que não queria saber disso, mas essa informação ele teve em sua vida passada, que todos os magos não registrados iam para lá, mas seu real motivo é o leilão subterrâneo. Lá achará uns itens que precisa comprar. A babá diz que tem pouco ouro para ir de teletransporte. Ele responde que passará no reino Zan para resolver isso, mas ainda assim podemos voar. Murakami pergunta se ele realmente quer fazer isso. Ele se transforma e pede que segurem firme, quando de longe Luna vê, e fala que seu irmão está voando em um dragão. E diz que ele é ousado, mas mesmo assim saiu sem se despedir de sua irmã. Eles chegam, mas sua babá está passando mal por causa do voo. O Murakami fica bravo e diz que a torta de morango estará assim por sua causa. Ele manda o prota ir pegar a grana que cuidará dela. Sendo assim, ele pede que ele não faça nada. O prota vai ver o cara que ele salvou em sua primeira missão oficial. Ele pergunta o que ele veio fazer ali. Ele diz que veio cobrar o favor. A regra diz que você tem que esconder ser um porta-bandeira, porque sua reputação tem que vir através dos talentos marciais. Por isso alguns ficam extremamente pobres no início, e até conseguir juntar uma grana com a prisão de um bandido ou trabalhando de mercenário. Presenciar a pobreza era necessário, mas para mim as coisas foram diferentes. A babá diz que a comida do reino Zan é muito boa, e que veio preparada para passar fome com ele, assim como todo porta-bandeira. Mas ele conseguiu reverter isso. O Murakami fala que para quem disse que o que ele estava fazendo era extorsão já aceitou rapidinho. O prota fala que não era. Ele pode pagar sua dívida com ele dando dinheiro, e pergunta se o Murakami não comeu demais. Por que da última vez? Ele diz que está bem. E mesmo assim comer até estufar é a melhor coisa para um predador. E se ele não quer pegar o teletransporte é só vir com ele. A babá diz que tem pessoas que não aguentam essa viagem. O prota diz que está preocupado com ela. Mas não é só isso. O lugar que vamos tem magos que servem aos Ipels, e metade dos dragões trabalham para eles. Voar com você é uma declaração de guerra. O Murakami diz que se ouvirem seu nome eles correrão como covardes. E para um bando de frango virar escravo deles as coisas mudaram. Os Ipels de agora possuem vários dragões. Em contrapartida, meu clã só possui o Murakami. Se não fosse por meu pai, eles teriam acabado com o clã há muito tempo. Mas para ter tanto contratante em uma única geração, tem algo muito errado. Eles chegam ao teletransporte e vão até o reino Zan. O prota diz que veio a esse lugar há 15 anos atrás e foi nele que passou seus últimos dias. Mas não mudou nada. Ruas cheias de mendigos e pessoas com expressões obscuras, e por causa da tirania de pessoas mais intencionadas essas pessoas passam um verdadeiro desespero. O prota diz que antes de tudo procuraremos uma pousada. O Murakami pergunta se ele realmente vai ficar nesse entulho. A babá diz que ele deve ter um plano em mente, mas mesmo assim estamos cheios de grana. O prota fala que ostentar em uma cidade repleta de bandidos e magos não registrado é uma boa ideia. Murakami diz que tanto faz. Ao entrar nem mesmo o dono acredita que tem clientes, mas já tentam encantá-los com sua astúcia, e entrega a eles umas bebidas batizadas, e pensa que quando eles acordar terão uma nova vida no leilão subterrâneo. Murakami joga a bebida e pergunta como ele ousa tentar envenená-lo, e o matará aqui e agora. Murakami fala que acabará com ele agora. Ele pede que não faça. Murakami manda ele falar isso a seu pé. O autoproclamado informante especial, Jet. O motivo de eu ter me estabelecido aqui
foi graças a ele. Nos se aproximamos, mas não de um bom jeito. Ele me deu um golpe logo em seguida, me falando que me apresentaria a um leilão. Ele me vendeu e perdi tudo, até as roupas. Isso me deixa furioso só de pensar. Dessa vez será diferente. Eu usarei ele. Ele diz ao Murakami que se ele continuar irá revidar. E leva um tapa. Ele grita que não era veneno e sim remédio para dormir. Ele fala que dá no mesmo. O prota pede que ele pare. Agora quero ouvir ele. Murakami pergunta se ele vai ouvir o cara que tentou dopar eles. Ele aproveita e pede ajuda ao prota. O prota diz que fará uma pergunta simples. E pergunta quem ele é. Sou o Jet. Passo a perna nas pessoas e faço tráfico de humanos. Mas se me poupar posso ser útil a você. Conheço essa cidade com a palma da mão. O prota pergunta se ele queria drogá-los e vendê-los. Para onde seria? Ele diz que era pro leilão subterrâneo. O prota pede que ele seja mais específico. É um leilão que vende de tudo: armas, drogas, pessoas, artefatos. O prota diz que irá curar ele, mas sabe o que ele irá fazer agora? Ele diz que sim. Murakami pergunta por que vai curá-lo. A babá também fala o mesmo, porque até então ele pode se virar contra nós. O prota fala que precisa dele para encontrar o leilão, e que voltará com alguém para curá-lo. Do lado de fora, o prota pensa que é cansativo fingir que não sabe de nada. Depois de curado ele pensa que bateram nele para depois curá-lo. E não importa quem são, se enganar eles virará pó. E agora mostre o leilão subterrâneo. Na entrada eles perguntam se esse monte de gente é produto. Ele pede que abra e não falem muito. Quando eles entram se depara com um grande banquete de fachada. O Jet diz que mesmo eles, tem alguém maior que trabalha para eles. E pede que usem máscaras. O prota pergunta quem seria esse, o verdadeiro chefe. Ele diz que é um tal de Alu, mãos de aranha. E que é diferente dele. Como acha que ele controlaria tudo isso sendo fraco? Ele na verdade é um 7 estrela. E que tem até ligações com um sangue puro dos Runkandel que vivem do outro lado do oceano. A babá pede que ele não acredite nisso. Mas o prota pensa que isso pode ser verdade. Porque a pessoa que colocou uma maldição nele ainda não foi descoberta. E se ele tem conexão com nosso clã, certamente terei informações. Então virarei esse lugar do avesso para descobrir a verdadeira identidade desse Alu. Ajude o perfil a crescer e comentem o que acharam.